Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. É muita alegria tê-los por aqui. Sejam muito bem-vindos. Nesta série, chamada Pensando sobre a Vida de Cristo, estamos olhando para alguns aspectos da vida, principalmente da infância de Jesus, que o tornam único em toda a história. Na postagem de hoje, queremos nos voltar para a fuga da Sagrada Família para o Egito após a ordem do massacre das criancinhas, ordenado por Herodes o Grande. Terminada a narrativa sobre os reis magos, volta à cena como protagonista São José, que age não por iniciativa própria, mas de acordo com as ordens que, de novo, recebe em sonho do anjo de Deus. A incumbência de José é de se levantar depressa, tomar o menino e sua mãe, fugir para o Egito e ficar lá até nova ordem. Pois, abrir aspas, Herodes vai procurar o menino para o matar. Fechar aspas. É o que disse o anjo, conforme narra Mateus, no capítulo 2, versículo 13. O livro do Êxodo, lá no Antigo Testamento, refere que o faraó, tendo em vista o aumento numérico e a importância crescente da população hebraica no Egito, temeu uma ameaça para o seu país. Por isso, não só aterrorizou os hebreus por meio de trabalhos forçados, mas deu ordem de matar os filhos recém-nascidos do sexo masculino. Graças a um estratagema, Moisés foi salvo e cresceu na corte do faraó como filho adotivo da filha do faraó. Porém, mais tarde, teve de fugir devido ao seu compromisso a favor da população hebreia, pois acabou matando um egípcio. Mateus retomou a história de Moisés para interpretar a partir dela todo o acontecimento da morte dos inocentes e da fuga da família sagrada para o Egito. Ele encontrou a chave de interpretação nas palavras do profeta Oséias. No capítulo 11, versículo 1, Oséias proclamou: "Do Egito chamei o meu filho." Oséias narra a história de Israel como uma história de amor entre Deus e o seu povo. Mas neste trecho aqui, a solicitude carinhosa de Deus por Israel não é ilustrada com a imagem do amor esponsal, mas com a do amor dos pais. Por isso, Israel também recebe o título de filho, no sentido de uma filiação por adoção. O ato fundamental do amor paterno, com relação a Israel, é a libertação do filho do Egito. Para Mateus, aqui, o profeta fala de Cristo, anuncia Cristo. Ele é o verdadeiro filho. É ele que o Pai ama e chama do Egito. Mateus compreende que a história de Israel recomeça do princípio e de modo novo, com a volta de Jesus do Egito para a Terra Prometida. Certamente, o primeiro chamado para regressar do país da escravidão tinha fracassado sob muitos aspectos. No mesmo Oséias, lemos que os israelitas se afastaram do Pai, e isso os conduziu a uma nova escravidão, quando a Assíria dominou o Reino do Norte e levou o povo para o exílio. Israel continua, por assim dizer, a estar ainda e sempre de novo no Egito. Com a fuga para o Egito e o seu regresso à Terra Prometida, Jesus oferece um êxodo definitivo. Ele é verdadeiramente o Filho. Ele não sairá da casa para se afastar do Pai. Ele volta para casa e conduz quem está com ele para casa. Ele está sempre a caminho para Deus e assim conduz do exílio à pátria. Conduz àquilo que é essencial. Em sentido muito profundo, Jesus, o verdadeiro Filho, saiu ele mesmo para o exílio, a fim de nos trazer a todos da escravidão para casa. A breve narrativa sobre o massacre dos inocentes, que vem depois da narrativa sobre a fuga para o Egito, é concluída por Mateus novamente com uma palavra profética, tirada agora do livro de Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora seus filhos e não quer consolação, porque eles já não existem. Está em Jeremias 31, versículo 15,
e Mateus refere no seu capítulo 2, versículo 18. A lamentação da mãe é como um grito dirigido ao próprio Deus, um pedido de consolação ao qual realmente só o próprio Deus pode responder, já que a única verdadeira consolação, que vai além de simples palavras, vai ser a ressurreição. Na nossa época histórica, continua atual o grito das mães dirigido a Deus. Mas, ao mesmo tempo, a ressurreição de Jesus reforça a esperança da verdadeira consolação. Por outro lado, como narra Mateus, São José é uma figura de destaque. 2 vezes recebe uma ordem em sonho, e assim aparece como aquele que escuta e é capaz de discernir, como aquele que é obediente e ao mesmo tempo decidido e criteriosamente pragmático. Primeiro, é-lhe dito que Herodes morreu e, por conseguinte, chegara para ele e os seus a hora de retornar. Mas, imediatamente, ele se depara com uma situação trágica de Israel naquele momento. Vem a saber que Arquelau, o mais cruel dos filhos de Herodes, está reinando na Judéia. Por isso, não pode ser Belém o lugar da residência da família de Jesus. E agora, no outro sonho, José recebe a indicação de que deverá ir para a Galiléia. O fato de que José, depois de se ter dado conta dos problemas na Judéia, não tenha continuado simplesmente por iniciativa própria a sua viagem para a Galiléia, que estava sob o domínio menos cruel de Antipas, mas tenha sido mandado para lá pelo anjo, tem a finalidade de mostrar que a proveniência de Jesus da Galiléia vem da orientação do plano de Deus para a história. Durante a atividade pública de Jesus, a alusão à sua proveniência da Galiléia será sempre considerada como uma prova de que ele não podia ser o Messias prometido. De uma maneira quase imperceptível, já aqui Mateus se opõe a esse argumento. Depois, no início da atividade pública de Jesus, ele retoma o tema e mostra como havia de surgir, com base em Isaías 8, a grande luz, precisamente lá, onde é a terra das trevas, no antigo reino do norte, na terra de Zabulon e Neftali, como está em Mateus 4. E o evangelista ainda afirma: foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareu. No momento da redação do Evangelho, esse é um dado histórico, mais uma prova de que Jesus é o herdeiro da promessa feita a Davi. O Novo Testamento conhece e aplica a Jesus as 2 designações, Nazareu e Nazareno. Nazareu é usado por Mateus, João e os Atos dos Apóstolos. Marcos prefere Nazareno e Lucas usa ambas as formas. No mundo hebraico da língua semítica, os seguidores de Jesus vão se chamar nazareus. No mundo da língua greco-romana, são chamados cristãos. A palavra nazireu aparece no livro dos Juízes. O anjo que anuncia o nascimento de Sansão diz dele que seria um nazireu, consagrado a Deus desde o seio materno até o dia de sua morte. É o capítulo 13 de Juízes. Jesus era totalmente consagrado a Deus, entregue a Deus como sua propriedade, desde o seio materno até a morte. O evangelista João mostra Jesus como aquele que vem totalmente do Pai, vive do Pai e vive para o Pai. João revela com extraordinária intensidade como Jesus foi verdadeiramente um consagrado a Deus, desde o seio materno até a morte na cruz. De outro lado, Nazareu, como Nazaré, em hebraico, é Nézer, palavra que está no centro do livro do profeta Isaías, capítulo 11. O versículo 1 diz: brotará um rebento do tronco de Jessé. Rebento é Nézer, a mesma palavra. Isaías nos traz uma trilogia messiânica. No capítulo 7, profetiza que a Virgem vai dar à luz. No capítulo 9, diz que a luz sobrepuja as trevas e um menino nasceu para nós. E no capítulo 11, fala no rebento do tronco.
sobre o qual repousará o Espírito do Senhor. Do tronco de Jessé, já morto, Deus fará brotar um novo rebento. Põe um novo início, que todavia permanece em profunda continuidade com a história anterior da promessa. E no letreiro da cruz, Jesus foi designado como Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, como diz João no capítulo 19. Essa palavra, que inicialmente devia indicar apenas a proveniência de Jesus, também alude simultaneamente à sua profunda identidade. Ele é o rebento. É aquele que é totalmente consagrado a Deus. Mateus nos narra uma verdadeira história que foi meditada e interpretada teologicamente. E assim, ele nos ajuda a compreender mais profundamente o mistério de Jesus. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações. Não deixe de conferir as nossas playlists, feitas com muito cuidado para cada um de nossos visitantes e membros. Esperamos poder contribuir de alguma forma para o crescimento espiritual de todos os que nos visitam.